E aí, boleirada, sejam bem-vindos ao canal No Fundo da Rede. Eu sou o Igor. E aí, amantes do futebol brasileiro, aqui quem fala é o Guilherme, para mais uma vez trazer um podcast aqui em conjunto com vocês. E nós estamos fazendo de uma forma diferente, não sei se vocês perceberam aí, tivemos um pequeno probleminha no áudio. O áudio não saiu do vídeo, então nós estamos gravando por cima. Primeiramente, quero fazer os agradecimentos ao Cowork Aricanduva. São salas comerciais que você pode alugar por períodos pequenos para atender um cliente e, enfim, utilizar o espaço da melhor forma possível. E a Car Placas, agradecer o apoio da Car Placas, que vem nos auxiliando também aí em nossos vídeos. Inclusive, a gente vai deixar na descrição aí o contato para a Car Placas, também para o Coworking Aricanduva. Geralmente eu passo o número da Car Placas, mas como a gente está gravando por cima aqui, eu estou sem o número agora. Mas enfim, está na descrição todos os dados aí. Quem tiver interesse, também. E a entrevista de hoje vai ser com uma pessoa, um ilustre convidado aí, que foi, como a gente está gravando depois, então assista até o final, acompanhe depois da vinheta aí. A entrevista foi fantástica. Renato Rodrigues, senhoras e senhores, é isso. Aproveite sem moderação. Eu joguei até meados de 2001, 2002, joguei no São Bernardo, fiz categoria de base no Corinthians, Nacional, aqui da Comendador de Souza, Santo André, depois fui pro Juventus, né? Depois eu fui emprestado pro São Bernardo Esporte Clube, onde me profissionalizei e tudo. Disputei 2 temporadas antigamente era B1B, né? E depois virou B2. Terceira e quarta divisão do Campeonato Paulista, né? Aí nessas andanças do futebol, nessas dificuldades do futebol, eu tive uma oportunidade para fazer faculdade na Universidade de São Judas. Né? Pô, legal. De bolsa, da época do governo incentivou ex-atletas para fazer faculdade, né? Aí eu entrei nesse programa de bolsa, jogando bola e estudando. Aí me formei em educação física tudo, e comecei a seguir nessa trilha profissionalmente. Mas o laço de família que eu tenho é que eu sou filho de um ex-atleta, né? Um ex-jogador do Corinthians da década de 60. Pedro Rodrigues, lateral esquerdo, ficou entre os 44 da Copa de 70, né? Foi convocado na Copa de 70, foi o Marco Antônio Everaldo, né? Que era do Santos e do Grêmio, e meu pai foi o terceiro lateral que foi cortado para a Copa do Mundo de 70. Pô, Caraca, que show, hein? Ser cortado por Everaldo e o lateral do Santos não é para poucos. Os caras são campeões, né? Sim. E Renato, você tem mais algum laço do futebol aí? Alguém da sua família, além de você e de seu pai que estão ligados ao futebol? Meu irmão jogou no Chile também. Meu irmão jogou no Chile. Meu irmão era... Eu sempre vi que meu irmão era o craque da família. Eu jogava de zagueiro, depois pra lateral direita. Meu pai era lateral esquerdo, né? Sim. Meu irmão era meia, atacante, habilidoso. A gente era mais guerreiro. Meu irmão jogou profissional também no Jacareí Esporte Clube, né? E jogou no Palestino do Chile. Então, um time que o Palestino é famoso, hein? O Palestino é famoso. É um time que perdeu pro São Paulo na Libertadores há um tempo atrás. Ele jogou nesse time. Com o tempo na LDU, na Laú, Liga Universitária do Chile, e depois foi pro Palestino. Ele é aposentado. Meu irmão é mais novo que eu. Meu irmão é mais novo. Mas ele também parou com o futebol. Parou já. E hoje ele não tá mais no futebol. Não trabalha mais no futebol. Trabalha com vendas e tudo, é outra coisa. Ele saiu do esporte, né? Ele não teve a oportunidade que eu tive de cursar um superior. Não teve a oportunidade, né? Não optou por não fazer. Sim. E a vida do jogador também, tem muita gente que não sabe, e a ideia que eu converso com ele, que a gente quer trazer é a realidade do jogador. Às vezes ele se abdica de tudo para um determinado sonho, e aí ele termina só o 2º grau, não vai para a faculdade, e a carreira é muito curta, né? Se a gente for falar, tem jogador que é 16, 20 anos de futebol, depois que isso acaba, se você não corre atrás, aí complica um pouquinho. A gente fala aqui na situação econômica hoje,
Se o atleta não tiver uma boa estrutura familiar, uma boa estrutura educacional, tudo que ele lutou para estar em 20 anos, ele acaba em 20 meses. Porque quando ele termina, ele acha que a vida continua da mesma forma, né? Só que as contas continuam. E o que o padrão de vida é o padrão de vida. Ele quer manter o padrão de vida, mas ele não tem o mesmo. Ele não vai ganhar a mesma coisa. Isso acaba complicando para ele. Por isso que até com os garotos que eu trabalho hoje, Procuro Oriental, muitas das vezes não dando profissional, tipo um ramo universitário também. Que é uma boa também. Uma ótima. Sim. Quantas se formaram através do esporte. Eu sou um exemplo. Legal, bacana. E Renato, seu irmão não seguiu no esporte depois que saiu, né, do futebol, se aposentou, mas você seguiu, né? Então, como que foi tantos anos assim de Corinthians? Quase 10 anos de Corinthians, Como que você começou a sua carreira? Você parou o futebol, aí você começou a estudar depois do futebol? A primeira coisa assim, Corinthians, né? Eu comecei numa unidade judicial em 2003, na unidade de Diadema, que são do projeto Chute Inicial. As escolas chute iniciais, teve algumas reformulações de um processo antigo. Antes era futebol no parque, Chute Inicial era futebol no parque, era comandada pela ex-presidente Alberto Alibe, que comandava. Aí teve essa transição da saída do Alibe, que virou o nome Chute Inicial. E eu participei dessa transição de futebol no parque para chute inicial, em uma das unidades que era uma das unidades piloto. Em 2008, eu fui chamado pelo coordenador Ricardo Gomes, que é o Ricardo Gomes, né, coordenador oficial da chute inicial, que é o do Parque São Jorge, e pelo Thiago Lucas, que era o coordenador de marketing, numa campanha que eles fizeram com os professores da rede, e eu fui um dos selecionados para ir para a matriz, que era no Parque São Jorge. Comecei como professor, meu pai era vivo e ele não sabia. Ex-atleta do Grêmio, ele não sabia. Ele achava que eu tava na escolinha da Moca, perto de onde nós morávamos. Quando eu fui pro Parque São Jorge, ele não sabia nada. Fazia anos que ele não ia pro clube. E depois que eu contei pra ele, ele frequentar um clube, jogos comigo. E lá, o que ele fazia? Quando eu entrei, levava as crianças pros jogos. Os mascotes do chute inicial entravam no campo dos jogadores. Eu dava aula para as pequenas da semana. E no final de semana, nos jogos do time profissional, quarta-feira à noite, domingo, sábado, eles pra entrada com mascote. Foi assim eu fui galgando. Aí fui de professor E, aí fui subindo de cara até chegar na categoria de base no sub-11, onde fui técnico. Passei pelos times de competição, tudo de dentro do clube. E assim, foram quase 10 anos maravilhosos. Corinthians é Corinthians, né? Ele pode estar na fase que for, mas Corinthians é Corinthians. O Corinthians, eu falo, ele é lindo. Eu vi. Mas eu respeito muito, porque o Palmeiras também é um clube maravilhoso também. Para ele, uma coisa, a gente tinha um outro canal, né? E todo mundo se espanta, porque eu sou palmeirense, ele é corintiano, e, não me importo com isso. Eu te juro, de coração. E a gente assiste jogo junto, a gente às vezes, ele fala, puto, o Palmeiras vai tomar um vareio. Aí eu jogo aquela urucubaca, né? Eu falo, não, o Palmeiras vai perder. Aí o Palmeiras ganha. Mas enfim, tira uma dúvida pra mim, Renato. Você tá no Corinthians desde 2006, 2007? Você já tava? Eu não. Entrei no Corinthians na gestão Andrés. Na primeira transição de 8 para 9. Porque meu irmão... Quando teve a queda do Dualib, né? E eu entrei nessa reformulação. Tiraram tudo que era do Dualib. E o Andrés, e uma das coisas era o futebol no parque. E aí se tornou a rede judicial, foi para onde para o Parque São Jorge. Eu tô te perguntando isso porque meu irmão jogou no Corinthians na época do Dualib. Não, essa época eu já não. Ele jogou lá e, assim, de uma hora para outra, o pessoal reformulou tudo e mandou todo mundo embora.
Reformularam campos, né? Antigo terrão, que virou sintético. Foi uma transição bem bacana, assim. Pro Corinthians foi bom. Foi um crescimento grande como clube. Sabe, porque aí vamos dizer que trocaram tudo mesmo. Só que talvez seria o caso de se fazer de novo. Aí, pessoal do Corinthians está precisando de dica aí do que fazer. Só procurar o Renato que ele já tem a solução aí. Não, eu não. Eu concordo. Porque do jeito que tá, vai ter que mudar alguma coisa. Mas agora tem que dar chance para o novo presidente, né? Foi eleito há pouco tempo agora, né? O Duílio, né? Que o pai dele, o Adilson Monteiro Alves, foi diretor do meu pai. Ele era diretor de futebol na época que meu pai era jogador, né? Opiniões à parte, que eu sempre falo, até sobre a política até do nosso país, como a do clube também, né? Eu não posso torcer para o piloto do meu avião derrubar o avião. Concordando com ele ou não, eu não posso torcer para o piloto derrubar o avião. Isso é fato. E dá chance para o piloto tentar corrigir a queda do avião ou tentar corrigir algum problema técnico que tenha no avião no meio do voo, né? Sim, claro. Ele tem que corrigir a asa do avião com o avião voando. Mesmo quando esse avião tá virado para baixo. Aí já não tem muito o que fazer, né? Torcer. E Renato, ontem a gente estava conversando também, vendo um pouco aqui das pautas, e você me falou das histórias que você tinha no Sub-11, que a molecada naquela época já estava começando a curtir um pouco mais essa vida de jogador de futebol, né? E como foi toda essa história, principalmente o Mundial de Clubes na Itália? Tem alguma história da hora do Mundial de Clubes? Cara, lá tem história sim, né? A gente ia jantar ou almoçar, né? E aí separava comissão técnica, eu falo que eu já começo a dar risada. Para a comissão técnica, a diretoria e a molecada, né? O garçom italiano ia servir pasta, e aí macarrão, né? Eles ficavam olhando, e daqui a pouco eu olhava, a molecada dando risada, e o garçom falando em italiano, eu olhando. Quando eu ia ver, eles estavam xingando o garçom em português. E o garçom, tipo, olhando, nada a ver, e a molecada falava uma piada e rachava o bico. Porra, eu ia falar alguma coisa, mas eu ficava sem graça também, porque eu também não entendia nada de italiano, nem de espanhol. Eu falei, porra. Eu falava, não, tá tudo certo. Mas assim era mais travessura. Criança nessa idade, 11 anos, eles faziam muita travessura, né? Coisa de criança. Por exemplo, a gente ia jogar. O fuso horário era muito. Acho que 5 horas lá, 5, 6 horas. Como nós fomos. O verão aumenta uma hora a mais, em julho de 2017. Aqui eram 5 horas da tarde. Então eles ligavam os pais gritando. 5 horas da tarde. Aqui era 10 horas, 11 horas da noite. Muitos acordavam os pais, acordavam os avós. A gente ia jogar 7 da noite, aqui era 2h30 da manhã. Então eles gritavam, acorda, pai, acorda. Eu vou jogar, me assiste. Tipo assim, vai jogar minha assiste. Porque passou pro canal Rai da Itália, fazer as transmissões, no horário daqui. Então, 7 horas da noite, lá era 3 horas da manhã, mas era meio-dia, passava o jogo do Brasil. Uma experiência bem bacana pra mim, os garotos dessa geração que não estão no Corinthians, outros estão bem no Corinthians, mas eu fico muito feliz porque cada um, independente do clube que eles estão se dando bem. Isso é muito bacana. Seguir o sonho, né? Que eu vejo muito que a molecada é o sonho dele de ir, e muitos, ou a maioria, abre mão de tudo. Na verdade, nós como professores, né? Por mais que eu tenha jogado bola, eu tenho uma formação acadêmica. Faculdade, sou professor de educação física, formado em treinamento esportivo e fazendo um curso de reabilitação esportiva. Quando a gente trabalha com licenciatura plena também. Legal. Né? Quando a gente trabalha com criança, a gente tem que entender que eles são uma folha de papel em branco. Cada professor é responsável de escrever um pedacinho na história dessa criança. Muitos, de repente, não gostam do
futebol é competição. De repente você coloca o garoto no banco, joga acaba pegando uma bronca, você acaba pegando uma bronca, você às vezes treina de uma forma diferente para que ele melhore também. Sempre pensando que é uma folha de papel em branco. A responsabilidade de você mandar ali escrever uma história com uma caligrafia completamente bonita e perfeita, né? A gente tenta, né? Sim. E é bonito isso. São para poucos. É um trabalho que eu gosto bastante. Isso, Papai do Céu me abençoou em relação a isso. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Amém. É muito bonito isso, Renato, também, porque, querendo ou não, sendo com o Sub-11, o Sub-12, Sub-15, é uma transição gigantesca, foi uma transição gigantesca até você chegar no Sub-20 do Taboão da Serra, né? Como foi você chegar assim no Sub-20? Já foi uma experiência totalmente diferente? Ou você já esperava que fosse acontecer alguma coisa? O tratamento ia ser totalmente diferente com o pessoal? Como é que foi? Cara, é que assim, nessas minhas andanças de estagiário, eu trabalhei um pouco com futebol adulto e preparação física. Mas eu não esperava, porque eu estava bem no Corinthians, estava tranquilo, tinha acabado de ser campeão do Interclube Sub-11 em 2013, Sub-11 e 13 em 2014 e tal, e pintou essa chance. Eu falei, você não quer trabalhar aqui também como preparador físico e tal? E aí eles montaram um projeto, né, e me chamaram. Viram meu currículo, mas era um colega, Paulinho, ponta direita do São Paulo, em 88, São Paulo do Guarani, ele era esquerda. E ele é um grande amigo meu, também trabalhei com ele muito tempo. E ele falou, você manja bastante de preparação física, você vem trabalhar com a gente, eu sou o treinador. Aí eles montaram uma comissão técnica. Inclusive, tem algumas matérias dessa época, que foi a primeira comissão técnica formada só por negros. Eu nunca tentei a isso. Mas deu uma repercussão bacana e a gente acabou listando o Campeonato Paulista de forma invicta da segunda divisão Sub-20. Nós somos campeões invictos. Eu fui como preparador físico, era o Paulinho como treinador, depois ele saiu. O Edmilson Abel, volante do Grêmio. O Marcos Paulo, que foi goleiro nos times do interior aí, União Barbarense, Matonense, era preparador de goleiro. E o Elcio Roupeiro, que hoje continua roupeiro do Taboão. Não parece a comissão técnica, o time foi muito bem, velho. Tanto que a gente foi campeão invicto, ganhando de 4-5, Esportivo Brasil na final. Foi uma baita de uma vitória. E aí, como é que foi a comemoração? Os moleque foram a noite inteira? E a resenha depois? Cara, eu vou falar que eu não fiquei com a resenha, mas... Quer que eu corte essa parte? Eu não fiquei, porque assim, tudo pequeno tem muita dificuldade. Sim. Né? E algumas coisas eu saio meio bravo, né? Porque assim, como eu posso dizer, não a gestão desse presidente, Anderson Nóbrega, ele não tinha muito a ver com a gestão do Sub-20. Era um outro rapaz que bancava, né? Chegou na final, ele prometeu algumas coisas, o time foi campeão e ele não cumpriu. Então, eu fiquei muito bravo, não quis resenha, não fiz nada. Né? E falei, não vou tocar minha vida, tô bem no Corinthians, esse cara pra lá. Mas no final a gente ficou mais pela amizade. Hoje você tem o Marcos Rogério, volante do Resende, que tá bem. Tem o Daniel Brinquinho, que tem Sergipe, o Igor Rosseto, meia, esse deve ser bom de bola, hein? Tem uns meninos bons, cara. Tem uns meninos bons que estão no futebol também. É que quando você joga uma segunda divisão, infelizmente, muitos desses garotos não são vistos por intermediários. É uma estrada meio complicada, sabe? Mas eu também entendo o time grande que quer jogador que vem da base, sabe, com um know-how diferente. Eu entendo também. Mas mudou um pouquinho, né? Eu acho que os clubes agora estão olhando para a divisão, para a categoria de base de uma forma diferente. Porque você vê o Santos, há um tempo, ele segurou a bronca e
do plantel dele com a molecada da base. O São Paulo veio há um tempo atrás aí forte com a molecada da base, a galera de Cotia, né? E o Palmeiras agora acho que entendeu isso, que não adianta você ter um grande patrocinador, não adianta você comprar os grandes medalhões se você não investir na categoria de base. E não é investir para fazer tipo uma barriga de aluguel. Você investir e depois só para vender, para bancar os caras que você quer comprar. É investir, formar jogador bom para assumir, vestir a camisa e não amarelar. Não fazer dinheiro com o cara. Lógico, a gente sabe, né? Futebol. Vai fazer dinheiro com o cara. Mas antes do cara surgir, que era o que acontecia muito, né? A gente não via no Palmeiras. Os caras começavam a jogar o quarto zagueiro que tinha pretensão para a seleção brasileira foi vendido. Pô, quem é esse cara? Hoje já tá fora do limite, né? Hoje, principalmente por causa... eu olho isso aqui agora eu só vejo dívida. Eu olho o símbolo do Corinthians só vejo dívida. Depois de tudo que eu vi hoje. E isso é por causa disso, é dívida. Sim. Dívida, tudo envolve dinheiro hoje no futebol. Mas muitas das vezes... eu concordo que tudo realmente envolve dinheiro, né? Mas os clubes menores, eles ainda são barriga de aluguel. Eles ainda fazem... eles vivem por capricho de um pai que tem dinheiro e quer bancar para jogar, aluga uma categoria, rende uma categoria. Eu prefiro se divertir lá. Então, existe esse problema. Existe esse problema, infelizmente, e a crise que nós estamos é um problema que ainda vai se Sim, ainda vamos ter sequelas. É aquela coisa rápida, o grande vai continuar sendo grande, né? E o pequeno vai continuar sendo pequeno, porque infelizmente o clube, sem essa barriga de aluguel, muitas vezes não consegue cobrir o profissional. Traz patrocínio, traz renda, traz dinheiro. Quem chama público, infelizmente hoje o público também não pode ir, querendo ou não, era uma fonte de pagar os jogadores, pagar alguns custos dos clubes menores. Não, faz um tempo, acho que depois da Lei Pelé começou, não que ela, não entenda errado, não é que ela foi ruim para os clubes, porém, os clubes pequenos, vou dar um exemplo, como Juventus da Moca, Guarani, Portuguesa, clubes que eu acho que está no coração de quase todas as pessoas, como o segundo ou terceiro clube, depois dessa Lei Pelé, os clubes pararam de revelar jogadores. Um exemplo você falou de 4 clubes. Sim. Vamos mais para trás. Vamos pegar, por exemplo, o Barbarense. Gazeta de Ourinhos, que eu tive o prazer. Ferroviária. O Esporte Clube é bom. Tem um pior. Nós vamos pegar a Ferroviária é bom. Vamos pegar Batatais. Vamos pegar times na série. Terceira, quarta. Cisense. Quando eu comecei... Gazeta de Ourinhos. Quando eu comecei a acompanhar futebol... Pelo menos vendi algum jogador. Perdão, Vendi algum jogador. E não conseguem hoje se manter, porque dá 6 meses o garoto pode não pré-contrato com outro clube, né? E ele assina com outro clube e ainda sem ganhar. A União Barbarense revelou Roberto Carlos. O Nilmar também. O Nilmar é do União Barbarense? Esse trabalhará. União Barbarense em 2000. Eu tentei trabalhar em 2018. Mas assim, a gente vê também um clube, que na verdade não era um clube, eu considerava como escolinha, Pequeninos do Jockey, você lembra? Tem história. Pô, conta aí. Eles fizeram uma parceria com o Nacional em 97, eu tinha vindo da Eurosport, eu fiquei no Nacional, e o Pequeninos do Jockey, ele sempre teve uma boa estrutura, né? E fez uma parceria com o Nacional, em 97, na categoria infantil, que eu era. Era infantil, juvenil, tem de leite infantil, juvenil. E eles fizeram essa parceria que foi até bacana, cara. Foi bacana. Era uma escolinha muito bem estruturada, muito bem financiada pelo seu Guimarães, né? E que ajudou bastante. Nos ajudou até como atleta lá do Nacional, eles ajudaram bastante. Não foi ruim, não. Agregou bastante.
Geração 1, que é a minha geração, 81, 82. Júlio Batista, tinha Adriano, tinha o goleiro, Juan, Kaká, Zé Roberto, o mais famoso assim, todos. Aí você tem a geração 84, Robinho, Diego. É uma turma boa pra caramba. Fora o monstro, né? O viciado em esporte, o Zé Roberto, né? Zé Roberto é um pouquinho mais velho. É mais pra cá, é mais pra cá. Mas o Roberto tá bem. Ele é mais, acho que ele é 7-8. Ah, entendi. É que depois ele foi pra Portuguesa, aí sim virou o Zé Roberto, né? E depois que a gente falar de tudo isso envolvendo a base, o Pequeninos do Jockey que foi extinto, né? Existe ainda? Perdão, desculpa. Pequeninos do Jockey existe ainda, Renato? Acho que não, hein? Cara, ele tem um campo na saída para Regis Bittencourt, do lado direito. É um campo que eles treinam, mas o Jockey Clube mesmo, os campos que tinham ali perto da corrida de cavalo lá, não existe mais. Que era um campo grande onde eles viviam 3, né? Eu treinei muito tempo lá com o Nacional, a gente saía aqui da Barra Funda, ia para lá de Peru, né? E treinei muito tempo lá. Eram os campos gramados, mas não tem mais. O Pequeninos do Jockey se resumiu um campo sintético do lado, bem próximo da chácara do Jockey, né? Tinha a chácara, naquela com Antônio Crescêncio, se eu não me engano, lá no Morumbi. E ficou agora do lado, que é Estrela de Ouro. Mas faz muito tempo que eu não passo lá, cara. Muito tempo. E sei lá. Virou, né? Mas assim, foi uma época que você revelava bons jogadores porque se competia muito. Sim. Né? A gente fala de categoria de base, hoje eles treinamento do que a competição. A competição é um treinamento. Né? A competição, quando você não exige resultado, você consegue formar. Porque a competição não faz parte da formação de qualquer um. Sempre brinco com os garotos que você compete para acordar. Você briga com o sono. Você levanta da cama, você briga com a sua preguiça. Compete com a sua preguiça. E alguns clubes hoje eles baniram a palavra competição. Eles não querem competir categoria sub-9, 9, 10, 11, 12, 13, até a competição é um crime. Isso foi um dos grandes problemas que eu tive lá no Corinthians. Vamos disputar campeonato tal, porque servia para a captação e a gestão que eu estava não concordava. Vocês têm que preparar o garoto. Porra, mas preparar é competindo. O Corinthians também. Ele vai pegar um time de base, da Ponte Preta. Aí você vai lá, pô, esse garoto joga bem, a gente pode trazer ele pro nosso time. Você consegue trocar moeda. A base não é qualquer coisa assim. Mas hoje eu vou te falar que é o contrário. É o contrário. De repente o garoto prefere jogar num outro clube do que, de repente, jogar num dos maiores do Brasil. Peraí que... A ligação, gente. Travou só... Travou aqui no sorriso do Renato. No sorriso do Renato. Aê! Peraí, Renatão. Aí, acho que voltou. Voltou, Renato, sério. Aí, voltou. Aí, voltou. Falando nisso, Renato, como que você vê o desenvolvimento da base hoje em dia? No geral, assim, do futebol, da habilidade das crianças, enfim, tudo. Cara, é assim. Tem duas opiniões, né? Uma que segue a linha e a outra que não segue a linha. Porque assim, hoje, o que pedem, o que as gestões pedem? Você trabalha a parte técnica do garoto. Então, um bom passo, um bom domínio, usar a ambidestria, os dois pés, trabalhar a finalização, o garoto, a sua individualidade como um todo. Eu acho ok, exato, a gente tem que trabalhar. Só que o que acontece? A gente europeizou, né, vamos ver se não sei se existe essa palavra, a gente trouxe muitas coisas da Europa que hoje eles não fazem mais. Então, por exemplo, hoje, você não pode... Eu cheguei um tempo no clube que eu não podia fazer coletivo. Treino coletivo, simulação de jogo.
Por quê? Porque falava que engessava muito e eu trabalhava com a taxa. Mas o que eu tentei passar? Eu tentei passar muito. Olha, eu faço coletivo para muitas vezes ensiná-los a posição, porque nós estamos falando de uma modalidade esportiva. Sim. Eu realizar um trabalho reduzido, campo reduzido, é bom, você trabalha o raciocínio, você trabalha o tempo de reação, você trabalha a velocidade e tal. Mas o campo, ele tem 105 metros por 68. Ele não utiliza só curto espaço. Ele tem passe longo, ele tem cabeceio, ele tem queda de jogo, você precisa de força para bater na bola, você precisa entender um passe longo, entender um passe curto. E isso muitas vezes eu fui taxado. Pô, o cara faz coletivo. E eu, na época que eu fazia os trabalhos coletivos, eu não especificava o garoto. Você é lateral direito, você vai ser só lateral direito. Não. A minha ideia era que todos os garotos rodassem por todas as posições para entender o que cada posição faz. E as que ele melhor se adaptasse, ele jogava. Né? E muitas das vezes você é taxado por isso. Não só eu, quando eu trabalhei, era eu, Célio Silva, a gente tinha Célio Silva, quarto zagueiro. O Célio Silva? A gente tinha essa visão de que o futebol de campo é uma modalidade totalmente diferente do futsal. Sim. Então, e os clubes hoje, eu acho que o mal da formação é você querer equiparar o futsal ao futebol de campo, fazendo trabalhos técnicos o tempo inteiro e depois colocando para jogar, sem que o garoto saiba o que cada portão vai fazer. Eu acho isso bacana, mas também o que falta hoje nas preparações da categoria de base, principalmente nas categorias menores, é você ensinar o que cada posição faz dentro do campo, né? Porque hoje você vai assistir jogo, o jogador não sabe a regra do jogo, cara. Não sabe a regra do jogo. O cara não sabe bater um lateral. Se você perguntar para um garoto quantas regras tem a modalidade de futebol de campo, ele não sabe que são 17. Porque ninguém falou isso pra ele. Entendeu? Você vai numa escola de futebol, você tem, hoje o moleque ele tem que saber dar caneta, ele tem que saber dar chapéu, ele tem que saber dar letra, ele tem que saber fazer isso aí na bola. Realmente, ele precisa, o futebol brasileiro é a essência, o drible, é o jogo bonito. Mas o futebol é uma modalidade que requer disciplina. Como qualquer outra. Esporte. Como qualquer outra. Todo esporte. Qualquer esporte. O esporte requer uma disciplina. Você não pode pegar a bola com a mão e dizer, porque é pênalti. Simples. Você não pode pegar a bola. Ele requer uma disciplina. Existe um árbitro que tem que ser respeitado. Existem dois auxiliares que tem que ser respeitado. Você tem que entender a regra do jogo e quais são as variantes da regra. Você pode fazer jogando com a regra ao seu favor. E muitas das vezes eles não sabem isso. E é inteligente fazer isso. Sim. É uma grande falha na formação do atleta, o que o europeu já sabe. Porque com essa metodologia, nós fomos para o Mundial sub-11. Os europeus, lógico, eles jogam entre si, a Europa é pequena, então eles estão sempre fazendo esse intercâmbio, jogando os times entre si. E o que eu recebi de feedback dos outros professores é: o time de vocês é muito bom, só que o time de vocês não joga o jogo de futebol. Vocês jogam uma pelada, porque vocês jogam de uma forma bonita, mas de uma forma descompromissada. Então, o que falta para o brasileiro hoje na formação, na minha opinião, é você manter esse jogo bonito, esse jogo de ofensividade, proposição de jogo, mas ter a obediência técnica que o jogo permite. Não é tática. Eu não estou falando de tática. Eu não estou falando de jogo de 4-3-3, 4-3-3, não. Eu estou falando que a obediência de que um zagueiro não pode passar na frente de um volante, que um volante não pode ir lá toda hora no ataque, que o lateral esquerdo tem que falar esquerdo, o lateral direito tem que falar direito, e eles têm que entender isso. E se os dois subir, merecem um puxão de orelha, porque vai sobrecarregar o contra-ataque. O volante cabeça de área é um só, ele não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Só que assim, por que acontece isso? Que todo mundo que até que não é expert do futebol vê isso. Porque lá atrás ninguém informou isso pra ele. Sim. Porque lá atrás mandavam ele, pega a bola e vai pra cima. Você precisa fazer joguinho reduzido, toca, aparece, tá, vamos trabalhar velocidade, tempo de reação. Tá bom, eu acho que isso é muito importante. Mas e o jogo em si? Sim. A modalidade de futebol. Quando eu fui pro União Barbarense, o Batata, quarto zagueiro, que até vou apresentar ele pra vocês, que jogou com o Gamarra. Corinthians, pô. Eu falei, Batata, porque as pessoas não sabem, ele falou, Renato, seu time tá, os moleques sabem o que fazem.
Eu falei, Batata, sabe por quê? Porque eu trabalho no futebol de campo, a modalidade de futebol de campo. É diferente. Não trabalho. Não põe um clube pra. O meu time não joga pelada, né? Não é questão de só jogar pelada. Que o quarto zagueiro sobe pra ser centroavante. Não. Eu sempre falo, é a disciplina do jogo. Sim. Não é todo mundo fala assim, pô, Renato, mas você vai trabalhar tática. Cara, eu não vou trabalhar tática. Eu vou trabalhar a parte do jogo. O jogo. Aqui você vai jogar um basquete. Cara, você tem que entender que você só tem 24 segundos com a bola em campo de ataque. Eles precisam de uma base, né? Ele precisa de uma base que precisa ser trabalhada em cima disso. Se eles não têm a base, eles não conseguem trabalhar a tática. Agora que você falou a palavra certa, base. O que falta para o atleta de base? Você acabou de falar, a base. A base do jogo estrutural. Não é o jogo, o futebol moleque. O futebol moleque todo mundo faz. Você foi de norte a sul do país, todo mundo hoje quer fazer o que o Barcelona fazia, do Guardiola, com o Xavi Iniesta, aquele tic-tac, toca. Que ele copiou da gente, né? Aquela coisa linda. Mas para você fazer isso, você precisa ter o Xavi Iniesta. Pra você fazer. É bem isso. Só para comer de conversa. Começar a conversa. Vamos lá. O Barcelona fazia assim. Vamos ver quem fazia no Barcelona. A Xavi Iniesta. Então você precisa ter os dois. Você não tem os dois. Mas ninguém tem os dois. Né? Você vai os Galácticos do Real Madrid. Os Galácticos do Real Madrid não jogavam tic-tac. Não adianta. Não. Nenhum time aqui no Brasil jogava tic-tac. Toca. Né? Então assim, é o conceito do jogo futebol de campo que a gente precisa passar. E daí, dessa base que o Guilherme falou, você introduz a filosofia do seu clube. Então, por exemplo, o Palmeiras com um jogo agressivo de ofensividade, o São Paulo com um jogo mais clássico, o Corinthians com um jogo mais aguerrido, de briga, de carro, o Santos um futebol de diagonal, que sempre teve o esporte do Santos, sempre foi revelar a ponta de lança. Então, Neymar, Robinho, Diego, aqueles caras que vêm de facão, da ponta pra dentro, driblando, comendo, chutando. Então, cada clube tem a sua característica. Tem isso, Renato? Lógico, tem. Caraca, não imaginava, cara. Se você chegar lá com uma forma diferente de treinar e pôr o time em campo, a diretoria pode chegar pra você e falar assim, amigão, vem cá, a gente gosta de jogar assim, eu acho que você tem que ir mais pra cima. Indiretamente tem. O futebol brasileiro, ele é assim, do norte a sul do país, ele é diferente, né? Você pega um estilo gaúcho, um estilo mais de bola alta, jogadores maiores, né? Isso, dessa chegada, dessa coisa similar ao futebol do Nordeste. O futebol do Nordeste não é assim. Ah, é? Só que é um pouquinho um jogo mais curto e pum, bola na área. Se assemelha muito o que o André Jardine fazia no São Paulo. Eu falo porque nas Copas São Paulo de 15, 16 e 17 eu acompanhei todas, né? Eu fui campeão 15 e 17 com o Corinthians como observador técnico. Eu estava na comissão, então eu acompanhei. Eu acompanhei o time do Brasil inteiro, né? Saía daqui, ia para Araraquara, Cravinhos, depois pediam para ir para Guarulhos, depois de Guarulhos você volta para Itu, você corre o Brasil inteiro. Copa São Paulo você corre São Paulo inteira. A Copa São Paulo é legal por causa disso, ela te dá essa bagagem de você aprender jogos, né? E você vê que cada estado tem uma especificidade diferente, uma característica diferente de jogo. Isso é bem bacana, né? E você acaba aprendendo cada especificidade do seu clube. Pô, o Corinthians ganha, aquela coisa da torcida que vai, que joga junto, não desiste nunca, tá? Você viu o Santos, um jogo mais plástico, né? Sim. Um jogo de bola falhada, em diagonal. Todo mundo fala assim, do jogo do Fernando Diniz, né? Ele sempre pedia pra tocar a bola. Eu acho que no São Paulo, quando ele foi pro São Paulo, eu tenho certeza que não daria certo, mas ele no Santos daria. Eu tenho certeza que no Santos ele daria. Entendeu? O Palmeiras, só aquele jogo de você ter um meia clássico. Sim. Vamos pegar o Palmeiras, você palmeirense deve saber, pô, vamos lá. Ademir da Guia, Djalminha, Alex, aqueles meias que, pô, é o 10 capitão, né? Sim. Joga pro time ganhar, pega a bola atrás. Sem contar que a gente tinha Rivaldo também, jogando com o Alex, que podia fazer a 10 também.
Ele jogava muito. Era absurdo. Ele jogava demais. Era uma seleção. Era absurdo. Não, esse time era monstruoso. O Corinthians sofria muito com Eu falo pra ele que daquela final do Paulista, que o Viola fez o gol e fez o porquinho, parecia que tava tudo combinado com o Palmeiras. O Palmeiras parecia que, vamos deixar os caras fazer um 1-0, que vai ter o segundo jogo. O segundo jogo a gente ganhou de 1-0 e na prorrogação, se eu não me engano, a gente meteu 2-3. Quer dizer, num curto espaço de tempo... 3-0 no tempo normal, 0 na prorrogação. O Zinho fez o gol com 10 minutos. Não, aquele time era... Aquela final, você deve lembrar, eu era moleque, mas eu lembro, o Corinthians tinha um grande jogador chamado Moacir, que veio do Internacional, um volante, muito bom. Né? E no primeiro jogo da final se envolveu numa confusão com o Amaral, que tinha acabado de subir do juvenil, com os dois expulsos, e o Corinthians jogou cedo no último jogo da final, fez uma falta lascada. Será que o Amaralzinho não foi... Só entrou pra fazer isso? Acontece. Futebol. Eu falo pra você que eu falei lá atrás, a regra. Sim. Se você for falar isso, politicamente correto, não admite. Não pode. Sim. Mas nas entrelinhas deixa bem claro. Quando precisa, todo mundo faz. Cara, né? Principalmente vendo na Série A hoje em dia, né? Falando de base, falando desses jogadores incríveis que vocês viram. Não, fantásticos, caras, fantásticos. O que você vê da Série A hoje em dia, Renato? Como estão o nível de jogadores assim? Porque pra gente o último campeonato foi nivelado totalmente por baixo, assim, com desempenho bom só no finalzinho. Principalmente em São Paulo Internacional, que foi 5-1. Isso, fazendo uma ressalva, que foi por causa da pandemia, capacidade técnica, capacidade física dos jogadores não eram as mesmas. Então o que acontece? Acaba nivelando os clubes que têm uma melhor estrutura fisiológica claro, também não é 100% academia, tal. Deles, acaba caindo um pouco e acaba ficando igual aos outros que não têm a mesma capacidade de treinar igual. Cara, assim, na minha opinião, o São Paulo era pra ter sido campeão. Também acho, Por quê? cara. Porque, assim, o que sempre reclamavam do São Paulo? Que o São Paulo não tinha elenco. Com a parada da pandemia, querendo ou não, todos os times conseguiram repor os seus elencos. E treinar. E todo mundo falar que eu não conseguia treinar. O que não conseguia treinar, porque estava machucado, tudo, né? Voltaram fora de forma, a galera não treinava em casa, os largados. O ideal era que igualasse todo mundo. Sim. E o São Paulo tinha uma gordura enorme na frente. Sim. Né? Por isso que eu falei, vai voltar ao campeonato. O São Paulo voltando da mesma forma, com todo mundo recuperado. Não, o São Paulo é campeão com 4 rodadas de antecedência. O São Paulo é campeão. Não sei alguma coisa no meio do percurso que a gente não sabe, né? E tirou o título do São Paulo e deu pro Flamengo, que também vinha numa crescente. Mas a minha opinião é que, assim, não vou falar pra você que foi um campeonato nivelado por baixo. Não. Mas faltou. Os times que chegaram competiram mais. Você viu um Inter que não desistia de uma bola nunca. Aquele Patrick, que é um jogador-zaço pra mim. O Edenilson, volante, evoluiu muito, absurdamente. Sabe? Você tem no Flamengo, o Vitor Cuesta, você tem no Flamengo o Gerson, que cresceu muito, o Diego, que o campeonato fez com que ele crescesse, um Ilharão, que de zagueiro, de volante virou zagueiro, né? Então, os times que combatiam mais, os que chegaram. Né? Sim. E ali, tanto que foi um campeonato que o Flamengo ganhou perdendo o jogo. Né? o Inter que ganhou, mas teve 2 golzinhos que não... Ganhou, mas não levou, né? Então, assim, é o que eu falei. Aí todo mundo fala, se o São Paulo jogasse como jogou contra o Flamengo, seria campeão? Sim. Mas não era a característica do técnico que lá estava. Eu tenho alguns alunos que são São Paulinos e eu falava para eles, cara, o São Paulo vem numa crescente, eles apoiando o técnico. Eu falei, cara, o time de vocês vem bem. Só que ele tem que ter um plano, uma carta P na manga, carta na manga. Porque esse estilo que você impor no seu time num campeonato longo, nos primeiros 10 rodadas, ela vai dar certo. Sim. Como
e consegue assistir todo mundo assiste todo mundo, você acaba pegando o jeitinho de jogar em qualquer categoria, tá? Porque você consegue pegar o jogo do Sub-20 da Eurocopa, você consegue ver hoje os times jogar, né? Então, o que faltou pro São Paulo ser campeão foi uma carta na manga. Jogou no último jogo. Se na transição da volta da parada, depois do jogo do Bragantino, o São Paulo tivesse adotado o estilo de jogo contra o Flamengo, o jogo aguerrido, fazendo mais falta, porque falta faz parte do jogo. Claro. Não, você só não pode quebrar a perna do cara. Não, isso não é parte de violência. Você fazer aquela falta de você parar, de você jogar um jogo mais duro, né? Você encurtar a tática. Você encurtar o espaço, jogar uma bola longa, jogar uma bola disputada, sabe? Que é o que o Corinthians faz hoje, que eu acho que o único jeito do Corinthians sair do buraco é vou pra casquinha e vamos ver. Às vezes faltou isso pro São Paulo. Faltou isso pro São Paulo. De repente jogar com outro atacante com um pouco mais de qualidade, uma altura um pouco maior para brigar por uma primeira bola, sabe? Se o São Paulo tivesse essa carta na manga, o São Paulo tinha sido campeão. A gente conversou com... Mas assim, realmente faltou alguma coisa nesse caso. A gente conversou com outro convidado e a gente chegou em comum acordo que assim, o quanto seria benéfico para o futebol brasileiro um Fernando Diniz ser campeão pelo São Paulo com aquele estilo de jogo. Talvez mudar um pouco, ia valorizar um pouco esse futebol que o brasileiro tenta copiar da Europa, mas não tem a mesma disciplina no Brasil. E ele trazendo isso daí, talvez mudaria um pouquinho o conceito, daquele futebol mais bonito, aquele futebol mais jogado, onde o lateral direito de repente aparece na ponta esquerda. Um exemplo, né? Até porque é difícil, porque a intensidade, muito por conta do nosso querido calendário, é totalmente diferente dos campeonatos europeus, né? Mas foi o que nós falamos agora. Seria benéfico? Seria. Mas é a característica do futebol brasileiro. Nós ganhamos 5 Copas dessa. Não. Nós tivemos os melhores jogadores do planeta desse jeito. Não. Nós vamos voltar ao que nós falamos lá atrás. Acho que nós temos que observar a característica do futebol brasileiro. O futebol brasileiro não é um jogo descompensado. Ao contrário do que tentam pregar. O futebol brasileiro é um jogo alegre, é um jogo que propõe o jogo. Então, o que eu falo de propor o jogo? Eu começo atacando todo o meu ataque, terminar em finalização. Ponto. Eu ganho os campeonatos que eu ganhei lá no clube. No Corinthians foi assim. Era a minha filosofia de jogo. Eu tenho a bola, eu ataco, eu termino a jogada. Independente se a bola vai pra fora, a bola vai pega, a bola vai na trave. Mas o que eu não posso dar é contra-ataque. Sim. Isso é a proposta de jogo. O meu time ataca. Bom, o que faltou, que é o jogo do futebol brasileiro, ele ataca. Só que ele ataca de uma forma ordenada. O que faltou pro Fernando Diniz, não criticando, pelo amor de Deus, quem sou eu, né? Mas foi fazer esse jogo bonito, finalizando a jogada. Então você vê muitas vezes o escanteio dele, a bola no escanteio dele para com o goleiro. Sabe? Para no goleiro. Cara, pra que o escanteio vai parar a bola no goleiro? Desnecessário. Uma bola cruzada na diagonal. Nem que você bata curto, né? A bola tá sendo com o goleiro, cara. Isso aqui passa. Isso é uma coisa que sim. Se fosse campeão, talvez se tornaria a moda. Você imagina numa Copa do Mundo? Cara, o cara não desce do aeroporto, cara. O cara não desce do aeroporto, sabe? O treinador não desce do aeroporto. Então, a gente tem que respeitar a nossa característica do futebol brasileiro. Ela é um jogo de proposição. Você propor o jogo e finalizar a jogada. Eu acho que o que faltou para ele foi isso. Não que eu tenha a favor contra nada disso. Mas na minha visão, o que faltou para ele foi o time dele toca pelinho, mas ele tem que terminar o jogo, tem que terminar a jogada dele. Sim. A gente, eu não sei se foi só eu que percebi isso também, mas eu acho que faltou uma vontadezinha, sabe? Eu não falo do Luciano, tá? No final, né? Tira o Luciano dessa história, porque eu fiquei com uma baita dó, uma puta dó do Luciano no final do campeonato. A gente conversa em casa, o que pareceu, isentando você, tá, Renato? O que pareceu, a gente conversando em casa, parece que os jogadores deixaram de acreditar no projeto.
no estilo de jogo dele. E aí você vê que algumas peças, talvez que deveriam fazer aquela cobertura. Você viu os jogos, ela ia pra cima e depois que... O futebol no começo do São Paulo... Em vez de ir pra cima, não ia, voltava. Aí girava o jogo de novo. Ó, o São Paulo, do começo do campeonato, se pegasse mesmo o São Paulo, com os mesmos jogadores dos últimos jogos do campeonato, metia goleada, metia sacolada. Menos o último jogo. Sim. Menos o último jogo. O Flamengo é diferente. Devia ter jogado o campeonato inteiro contra o Flamengo. Só assim ia ser campeão. Parece que os jogadores falaram assim, a gente mostrou que a gente não quer jogar. Mas nós vamos pegar, possivelmente, o campeão. Agora nós vamos mostrar que a gente sabe jogar. A gente vai correr. Cara, é difícil a gente falar. Sim, tem muitas variantes. Tem opiniões, mas é difícil você explicar o que aconteceu. É difícil você explicar o que aconteceu, porque assim, tava um campeonato muito grande, você virar pra um jogador, o cara que tá trabalhando lá, sabe, aguentando sapo, muitas das vezes a diretoria promete uma coisa e não brilha, né? Eu falo pra vocês lá atrás, na minha participação no Tabu. Fui campeão, você não vai resenhar? Não fui. Sabe, porque você tá metendo sapo muito tempo, sabe? E de repente as coisas começam a dar errado. O adversário tem que dar mérito pros adversários. Sim. O jogo contra o Bragantino do São Paulo foi um divisor de água. O Bragantino mostrou o país como se jogar contra o São Paulo. Você entendeu? E aí faltou o plano B. Faltou o plano B. De um cara grandão, bola longa. Vamos ver o que vai dar. São Paulo tricampeão. 2007, 2009. 6, 7, 8, né? Que era Aloysio Chulapa, 3 zagueiros, bola cruzada. Acho que é 5, 6, 7. 5, 6, 7. Isso. Faltou a alma do tricampeonato. Aquela loucura tática. Não tô nem aí, eu tô a 8 pontos na frente. Esse jogo eu não posso perder. Eu vou colocar 50 zagueiros e um grandalhão lá na frente que eu vou jogar a bola toda pra ele. Esse jogo eu não posso perder. Você pode me xingar. A torcida pode me xingar do que quiser. Mas eu vou dar uma de louco aqui e vou fazer isso. A surra que levou pro Internacional poderia ser assim. Foi 5-1 em casa pro Internacional. Cara, que assim, nós somos uma história parecida no Corinthians, com o Tornei Leme, né? E o que aconteceu? Nós perdemos um jogo para um time chamado Primeira Camisa. Era um time muito bom, que até disputou um campeonato, se não me engano, era o União São João de Ará. Eles pegaram essa Primeira Camisa, que até um time profissional está na Série B, né? E a gente vinha numa toada boa, nós perdemos para eles, nós perdemos o jogo, perdemos bem perdido o jogo, sabe? Eles ganharam de 1-0 de nós, mas jogando melhor, sabe? E a gente tentava, mudava, não dava. Não encaixava nada, né? E aí nós classificamos, eles também, eles passaram em primeiro, nós passamos em segundo, fomos pra semifinal, ganhamos, resumindo, jogou nós, cruzamos na final. Eu falei para os meninos o seguinte, olha, tem jogo que você joga. Eu jogo, vamos ver o que vai dar. Tem jogo que você ganha. Final se ganha. Sim. Renato, como assim, Renato? Falei, cara, é simples. Você não tem jogo que você não vai jogar. Tem jogo que você vai ganhar. E quando você não ganha, você não perde. Sim. Por que eu falo não ganha, não perde? Se não dá pra ganhar, não perde. Não faz besteira. Não entrega o jogo. Não tenta jogar de uma forma que você não está acostumado. Sabe? Se você não dá pra ganhar, não perde. Pô, é o que você falou. Pô, não dá pra ganhar? Tranca o time, cara. Tranca o time. Não é vergonha. Não é vergonha. Vergonha é tomar 5 em casa, cara. Isso sim. Põe aqui debaixo do braço e levanta a taça depois. O Santos e André em 2014, foi. O Ganso pegou a bola na bandeirinha de escanteio, acabou. Sim. Tá com 2-0 mesmo. O Cuca mandou ele sair, ele falou, não, vou ficar aqui, eu vou fazer isso o jogo ao final do jogo inteiro. Não é nem pela sua audiência, foi mais pela atitude dele no campo. Sim. Eu não concordo.
Mas do jeito que ele jogou aquele dia, sabe? Do jeito que ele jogou aquele dia, foi ideal, sabe? Ele pôs as regras debaixo do braço e ele eu acho que foi um dos jogadores mais importantes fazendo aquilo. Exatamente. Mostrando a importância do resultado ali era o que importava. Ele fez o que valia pro time. Sim. É o que ele estava tentando fazer, o que ele tá tentando fazer no Fluminense hoje. Né? O que falta às vezes faltou, na minha opinião, São Paulo. A gente falou do Campeonato Brasileiro, faltou isso pro São Paulo. Sim, diferente para não perder. Não posso ganhar, também não vou perder. Somos um time. Sim. Se você ganha um jogo de 6-0, é 3 pontos. Não é 6-0. Quando o Corinthians empatou 19 jogos. Turno e meio, turno e um jogo. São 18 jogos do turno. Sim. Empata turno e um jogo. Pode pegar nessa estatística. Então, se o Corinthians ganhar 5 jogos, faria 15 pontos. 15 pontos. Ele empatou 19, ele fez 19 pontos. Se o Corinthians desses 19 jogos ganhar 5, empatasse 4, ele faria os mesmos 19. Se ele ganhasse, empatasse 5, ele não caía. A Corinthians está por um ponto. Vai entender, né? Exatamente. E Renato, você sabe que o futebol hoje no Brasil não tá lá aquelas coisas e isso influencia muito na seleção brasileira, né? E futebol europeu também complica muito. Poucos que se salvam. Na verdade, eu acho que os dois únicos que se salvam hoje no futebol mundial é o Casemiro e o Neymar. Como que você vê a seleção brasileira a partir disso? O que você acha que vai dar bom na seleção na Copa do Catar ano que vem? O que você acha? Cara, nós temos um goleiro. Nós temos um baita goleiro. Né? Vamos lá. A minha opinião sobre Copa. Copa é diferente de campeonato. Né? Copa é tiro curto. Copa é chaveamento. Eu falo porque de Copa eu posso falar porque eu entendo um pouquinho, porque de Copa São Paulo eu fui um vice, 2 títulos. Né? E como foi as vitórias nas Copas? Chaveamento. Então, como você me explica uma Croácia chegar na final? Olha os jogos, olha como ela chegou, o caminho que ela seguiu, sabe? Então, a Copa, ela é chaveamento. Então, você precisa ver a chave que você tá, como você passa, todo o jeito que você joga para uma Copa. A Copa são 7 jogos. Sabe? Então, assim, é atípico. Ela não te permite, na verdade, ela te permite pouco erro, mas você tem que jogar um pouquinho que caiu para você. E aí você tem que ter um estilo de jogo para você enfrentar os adversários que caem contra você. É que nem jogar bola com o time da rua de cima contra o time da rua de baixo. É valer na vida, velho. Exatamente. E 1 litro de... Sim. E um litro de tubaína da nossa época, né, Renato? Caramba, eu tô com medo. Mas Copa é diferente, cara. Copa é um torneio que, assim, não é um campeonato. Então você precisa ter um time coeso. Vamos pegar a seleção de 94. Cara, pra mim é uma seleção mais... Cara, a gente foi campeão em 58, 62, 70, 94 e 02, tá? 5 times. Cara, o time de 82 era melhor do que o de 94. Pra alguns era, pra mim não. Talvez o time de 82, no campeonato de pontos corridos, poderia até ser melhor. Do ponto de vista, se você fala assim, depende, você fala, é melhor ou jogou mais bonito? O que vai ficar para nós? O time de 82 jogou mais bonito. É a seleção campeã que não foi campeã. Como dizem. Cara, não, o campeão foi Itália, desculpa. Não. Então, alguns dizem. É a seleção campeã que não foi campeã. Não, a Itália foi campeã. Ponto. Jogou bonito? Jogou bonito, mas não ganhou. Pra quem? Jogou bonito pra quem? Agora vamos pegar 94. Que o Dunga bateu no peito e falou assim, eu vou jogar, baixinho, pode ir lá pra cima que eu vou marcar por você, eu vou dar a vida aqui, filho. E vamos pegar os gols de 94, né? Pô, teve gol de cruzamento, teve gol de pica, teve gol de cobertura. Suécia, o baixinho subiu 3,64 m. Bola cruzada.
bola cruzada. O que gol que teve, aí vamos falar do tal do futebol brasileiro, que gol que teve uma pedalada, o cara driblou 4, 5, que gol que teve? Me fala. Nenhum. 2002. Primeiro, nós começamos com 3 zagueiros. O Brasil jogou com 3 zagueiros. Muito bons, muito bons. Tal do Edmilson jogava demais. Nossa, meu Deus. Nossa, como aquele bola. Meu Deus, aquele cara era um monstro. Desculpa. Fora que ele jogava na volância também, né? Jogava na volante também, né? Pô, ele jogava muito. Você tinha o Edmilson, que era um animal. Você tinha o Lúcio e o Roque Júnior muito bem. O Edmilson, a bola, a saída de bola, surreal. Cafu e Roberto Carlos. Porra, os melhores, vamos dizer assim, da geração moderna. Você tem o volante, que é o Gilberto Silva, muito bom. Muito né? bom. Cleberson, que surgiu, despontou, tiro curto, de repente ele apareceu e foi. Encaixou. Você tinha o trio de ataque que é surreal. O Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo e o Ronaldo. Né? Que, dispensa comentários, né? Não tem nem como falar desses caras. Mas mesmo assim, me fala um gol e você fala assim, porra, pro talento do gênio do futebol brasileiro. A gente vai pegar o gol contra a Turquia, que o Rivaldo pega, gira e bate. O gol contra a Inglaterra. Que o Ronaldinho vem com a bola dominada, fazendo a ponta de lança. Ele dá uma tombada, eu acho que é no Ashley Cole. O Ashley Cole fica e ele enfia. Ele... Pega o início da jogada. Foi truncada. Os caras dão um carrinho no Beckham, da bola. Foi truncado. Brasileiro, cara. O futebol brasileiro também é força, o futebol brasileiro também é técnica. A técnica, porque se você for pegar o carrinho do Roberto Carlos, ele não deu um carrinho violento. Ele deu aquele carrinho que a gente fala que é o rodo, né? Ele puxa a bola. Ele pula, pipoqueiro. Puxa a bola e começa a jogada. E aí ele vem numa arrancada, no balanço, ele dá um balanço, tira o Ashley Cole da jogada, mete no Rivaldo de fora, chapa pra dentro, né? Só inclina o corpo, só deita o corpo e põe de chapa lá no outro canto. Que é o que eu falo, é a mistura do jogo que todo mundo pede, o tic-tac, é o jogo brasileiro. Sim. Mas o jogo do 11 contra 11, cada um no seu lugar. Você tem o aspecto de força, você tem o aspecto tático, a posição, sabe? Tudo encaixadinho no seu lugar, sabe? O futebol tem essas nuances. Se você for um time disciplinado, saber o que tem que fazer, dificilmente você tem risco de errar. Entendeu? É o que eu falo. Eu concordo. O outro rapaz falou lá, o menino do Juventus falou que seria uma alegria pro futebol brasileiro que o Fernando Diniz fosse campeão. Acho que o novo vale. Mas eu fiquei muito feliz pelo Rogério. Sim, também. Sabe por quê? Porque ele também trouxe um novo conceito, sabe? Você colocando um volante de zagueiro para você ter uma saída com bastante qualidade, sem ser aquela procura do zagueiro para matar. Mas o Palmeiras, eu vejo há um tempo aí, depois da chegada do Abel, o Felipe Melo faz esse falso zagueiro também entre os zagueiros para sair com essa bola. Quando o Felipe Melo joga, que com o Luxemburgo ele veio para fazer se não me engano foi o zagueiro central. Ele virou back, né? Isso. E agora com o Abel, quando ele entra, ele joga de falso líbero, porque ele tem essa saída melhor. E outra, a bola longa dele, achando os pontas, nossa. E ele tem a força do combate, né? Ele tem a força do combate. Ele vai firme em cada bola, na cada disputa. Ele é um atleta rápido, é um atleta que se consola isso, entendeu? E você vai tirar essa qualidade do jogador como esse? Ele vai mais o quê? Mais uns 2 anos, Renato? Ela vai bem uns 2 anos, nesse nível de jogo dele. Eu acho que sim. Não é assim. Pô, Renato, você gosta do Felipe Melo? Cara, não é nada a favor, nada contra. Mas assim, ele encaixou bem naquele time do Palmeiras, que é time que você dá a bola longa, que você sai no 1 contra 1, que você dribla pra frente, que você tabela, entendeu? Ele encaixou bem, porque ele começa esse jogo bem.
Entendeu? Ele começa bem esse jogo. E fazia tempo que não via um volante assim, que sabia. Porque você deixa. Quando você tem um volante desse, um primeiro volante desse, você não sobrecarrega tanto o segundo volante, que é o meia-direita. Vai, né? Sim. Você não sobrecarrega tanto, não faz com que o meia-direita venha buscar a bola para levar a bola, fazer a transição entre defesa e ataque. Você, sendo um volante desse, que vai. Casimiro sabe fazer isso. O Amaral sabia fazer isso. Menos do que o Felipe Melo, mas sabia. Agora, uma dupla de volantes que os dois jogavam iguais. A gente estava falando de Xavi e Iniesta, mas o São Paulo teve 2 volantes fantásticos: Mineiro e Josué. Pô, e se você for pensar assim, falar, pô, Josué que foi longe também, né? Foi até campeão da Libertadores. Não, ele foi campeão do mundo. Não, eu tô falando que ele foi longe. Ele foi muito além do São Paulo. Ele jogou por muito mais tempo ainda. Sim. Campeão com o Atlético. E se você for pensar, são 2 jogadores baixos. Oi? O Josué foi campeão com o Galo e o Mineiro foi campeão do mundo de 2010. Sim. E se você for pensar, são 2 jogadores baixos, completamente fora do padrão de primeiro volante. Segundo volante até dá, porque o segundo volante ele tem uma técnica um pouquinho melhor, mas os 2 eram baixos. Mas por quê? Mas aí eu tenho uma explicação. O São Paulo jogava com 3 zagueiros altos. Você diminui o espaço do campo, né? Então essa bola longa, que é lançada para a disputa do volante na primeira bola, do goleiro, que disputa é os 2 backs. Sim. Uhum. Era Alex e o Alex jogou até com o meu irmão no Santo André. E o André Luiz? André Dias. Eles disputavam essa primeira bola. Então os 2 meninos no meio de campo só ficavam com a segunda bola. Essa função de marcação com o jogo jogado. Sim. O jogo andando, né? Mas essa função de primeiro combate na bola aérea ficava por conta dos backs. Sim, agora faz todo sentido. Nunca pensei nisso. Você pode olhar. Se você tem essa função, você é um gênio, né? Então, você pode, se você tem essa possibilidade, né? Você diminui o campo, diminui tudo a questão de... Aí que entra a parte tática. Que na base você não precisa passar isso. Você não precisa passar isso para um garoto. Ensiná-lo a fazer isso, né? É uma coisa do treinador. Isso é uma coisa de uma tática de jogo. É o que eu sempre brinco, uma tática de guerra. Você vai para uma guerra com 3 canhões, 2 bereta. É o jeito que você vai taticamente para aquela situação. Isso, o garoto não precisa saber quando ele é novo. Só que ele precisa. Ele tem que aprender a tirar, ponto. Tem que aprender a tirar. Ponto. Aí, isso é tática. Que muitas das vezes, na base, quem gere confunde. Você ensinar a tática é você ensinar o jogo. Entendeu? Sim. E Renato, hoje a gente vai para uma guerra contra uma equipe armada, nós vamos com um pedaço de pau. Só pra deixar o pau de pedra, mas na guerra com a pedra. Mas vamos que vamos, né? É o que tem. E Renato, por falar nisso, nesses negócios de tática e tal, aconteceu, eu não diria que é uma polêmica, porque muita gente gostou, né? Inclusive eu a defendia também no nosso post, no fundo da rede, que teve o acontecimento da CBF em relação aos técnicos, né? Teve a nova lei sobre o limite da troca de técnicos. O que você acha? Você acha que pode prejudicar mais o clube? Você acha que tá de boa, melhorou o futebol? O que você acha? Você tem 2 situações. A primeira, tem clube que tá pagando 5 técnicos, aí não vai estar pagando mais 5 técnicos. Vai economizar. Né? Já sabe, né? O time aí pagando 4 treinadores treinando um. Faz 1001 acordos para trazer o cara. Cara, você vai ter que obedecer a característica do teu clube. É o que a gente falou lá atrás. Você se perguntar, tem. Então você precisa de um treinador, como o Cuca fez do Santos, o Cuca que encaixa no Santos, encaixa no Galo,
sabe? Você vai ter que trazer o dirigente que não mexe com o dinheiro dele, ele mexe com o dinheiro do clube, ele vai ter que trazer uma peça pontual que ele não vai ter direito de errar. O dirigente ele vai se sentir na pele do treinador. Porque muitas das vezes o treinador ele é injustiçado porque o jogador adversário, por todo o mérito, acertou um chute na gaveta e ele perdeu um jogo. Entendeu? O treinador ele é injustiçado porque o goleiro dele, num cruzamento, saiu uma bola errada. Ele não treinou para aquilo. Ele não treinou pro goleiro dele falhar. Ele não treinou pro meia esquerda do outro time, do time do Renato, fazer um gol, achar um gol no ângulo. Exato. E aí o treinador paga o pato nisso. De repente, o cara perde empata 3, né? Numa recuperação, empata 3, nesses 3 ganha um, seu jogador que encaixou o time, machuca, suspenso e tal, pega 2 jogos de gancho, ele vai para 2 jogos, 2 times duros, em casa um fora, perde, cascudo, cai fora. E não, o dirigente olha pra cá, olha a tabela, tchau, tô mal, tchau. E fora pelo que você falou, se um clube empatou 3 e vem de uma derrota, pra mídia ele tá a 4 jogos. Não, cacete, ele tá a 1 jogo, ele perdeu 1 jogo e empatou 3. E o que passa pra direita, ele ganha 5 4 jogos, ele perdeu 1 e empatou 3. Aí ele ganha uma, ele tá 4 jogos sem perder. A cultura do futebol. O cara 4 jogos sem ganhar, empatou 3, perdeu o primeiro jogo. A crescente dele foram 3 empates. Se não ganha o quarto, não ganha o quinto jogo, já tá com a corda no pescoço. Sim, eu vejo muita gente reclamando. Isso é errado. Eu vi muita gente reclamando, principalmente o presidente do Grêmio, que o Grêmio foi contra. Foi a CBF tá se intrometendo no clube. Imagina você ter seu funcionário e não poder demitir. Mas assim, esse tipo de coisa valoriza muito o técnico brasileiro também. Você que reclamou, o Renato, por exemplo. O Renato, ele é o treinador que está há mais tempo no cargo. Você valorizou, você deu tempo para ele mostrar o que ele poderia fazer. E tem clubes que não têm essa condição ou precisam de um resultado para ontem e prejudica ainda mais o treinador. Na verdade, no caso do Renato, ele é o maior ídolo da história do clube. Ele tem algumas coisas que jogam ao favor dele. Então ele revelou alguns jogadores, lucrou o clube. Ele fez um trabalho magnífico. E essa dívida de gratidão, essa lealdade que ele teve com ele, é importante demais. Mas nem todo clube tem essa lealdade não, bicho. Todo clube tem. Tá raro hoje. Não, ainda a primeira divisão ainda tá menos raro. Vai mais pra baixo você vai, mais sacanagem você vê. Não, mas na sociedade em si, Renato. Isso é uma coisa que a gente não pode nem falar, né? Segue o jogo, né? Infelizmente. Mas assim, a gente estava conversando hoje, são pontos, a gente pode, nesse caso, encontrar argumentos positivos e argumentos negativos para defender ou criticar essa nova regra da CBF. Positivamente, sim. Vai parar com aquela... Como tô ligado a palavra que você não quer. Você sabe a palavra que eu não vou falar. Dança das cadeiras? Era essa daí. Vai parar com essa dança das cadeiras, porque eu tenho o Renato empatou perdeu 1, empatou 3, o Guilherme tá lá no Fortaleza, eu vou mandar embora o Renato e já tô namorando o Guilherme. Por esse lado, é bom. Mas acontece pra caramba isso, cara. Oi? Isso acontece pra caramba. Sim, isso. Era essa palavra que eu queria usar. Mas muitas das vezes não são todos. Tem treinador que se oferece pra tudo também. E também acabou essa patifaria aí pra eles também. Só uma vez só também. Você tem erro dos dois lados. Então, vai ser todo mundo vai ter que ser tal. A chance de erro vai ter que ser menor.
Então, erro em contratação, erro em aquisição de atletas. Porque muitas vezes o que acontece? O treinador, ele indica caminhão de jogador. Perde 3 jogos, vai embora. A dívida fica com o clube. Você entendeu? O abacaxi fica pro próximo descascar, né? Então, Gareca. O Gareca no Palmeiras trouxe 350 uruguaios, 496 peruanos, 59 chilenos, 12 Elione. Mano, passou 3 semanas, o cara já não tava mais no clube. E quem tem que descascar o abacaxi? Parmeira. Emprestou todo mundo. Isso vai ser bom. Na minha visão, essa nova lei tem mais aspectos positivos Sim, do que negativos. Sim. Vai ser uma grande economia para os clubes, isso é fato. Não vai ter que pagar 2, 3 técnicos durante uma temporada tendo um só. Gestor aí que vai dar graças a Deus. Quando cair na real, vai dar graças a Deus. Vai ter que trabalhar bem mais pra dar um tiro certo. Mas depois vai agradecer, vai pôr uma pro céu sem dúvida nenhuma. Vai valorizar outras peças que ninguém fala. Um analista de desempenho, um olheiro, um assistente, um observador, um assistente. Porque para você contratar um jogador agora, você não vai ter direito de errar. Não vai ter como errar. Então, você tem que ter uma equipe multidisciplinar que fale a mesma língua e que a diretoria abraça. Então, na minha opinião, eu falei no começo, toda mudança dói. Mas se você for para pensar, vai ser bom. Eu penso também que mesmo a diretoria ela tá com a faca e o queijo na mão para contratar o cara certo e deixar o cara trabalhar. Por quê? Em alguns clubes, talvez o jogador não gosta daquele técnico, ele deixa de jogar. E ele vai ficar fazendo aquelas picuinhas até mandar embora o técnico, até trazer aquele que ele gosta. O que vai acontecer? É muito mais fácil você mandar um do que 11. Sim. Aí o que vai acontecer? Ele sabe que ele não vai poder fazer isso, porque a diretoria não vai mandar. Então ele vai ter que jogar. Sim. Aí vamos pensar do lado negativo, assim, o mais pessimista. Em todo caso, esse cara com a diretoria foi lá e mandou esse técnico embora. Eu ainda vejo algo mais positivo ainda. Mandou embora. Vamos contratar quem? Vamos fazer o seguinte, pra gente não queimar uma contratação, vamos subir o cara da base, vamos subir o assistente. Pô, o cara onde o Renato passou, no Sub-11, foi campeão lá fora, jogou no Tabuão, foi pro Tabuão, foi campeão. Vamos fazer o seguinte, vamos subir. Renatinho, vem cá, é sua. Até o final da temporada é sua, parceiro. Galera, é o Renato que manda agora. Eu vejo isso... Mas melhor ainda, vai surgir muito mais técnicos que vão ter, vamos supor, são técnicos que eu gosto. Roger Machado. Roger Machado, que montou o time do Grêmio, ele saiu, o Renato abraçou, fez algumas mudanças, aquele papo que a gente sempre fala do paizão, fez algumas mudanças, ele é boleiro, né? Foi pro Palmeiras, montou o time do Palmeiras, ele saiu, o Cuca entrou, foi campeão. Sim. Então, Roger Machado é um bom técnico. Aquele outro, Adilson Batista, também acho um bom técnico. Eu gosto do estilo dele. Eu também. Então, assim, vamos ser técnicos. Vamos falar o português correto. Vai mudar a cara da moeda. Vai. Tá a mesma moeda. Toda mudança ela só tá dando cara. Você joga a moeda pra cima, ela cai e é cara. Você joga pra cima, ela cai e é cara. Vamos virar, coroa também, né? Vai mudar um pouco. Mudança lá é drástica, sentida, mas se você pensar, vai ficar bom pra todo mundo. Sim. E vai trazer responsabilidade pro atleta. Você tem que obedecer, porque o cara não vai sair. O cara não pode sair. Então, não tem como. Aí você pega jogador que jogou, um exemplo, né? Fora, jogou de zagueiro, aí
quer vir se aposentar no Brasil, aí chega no Brasil e fala, não, eu vou jogar de centroavante. Esses caras não vão, Que era 10, vão se crescer. que era 10. Que era 10, não vão se crescer. Não vai ter espaço, não vai ter espaço, não vai ter espaço, né? Pra acontecer esse tipo de situações. Não vai ter espaço. Vai ficar mais profissional, na minha opinião, assim, foi bom. Eu vejo mais parte positiva do que negativa. No final vai ser só positivo. Sim. A hora que passar um aninho, a galera se acostumar, os que reclamaram não vão nem lembrar que reclamou. É o que você falou, os que reclamam hoje não vão nem lembrar quando reclamaram. Então. E aí, chefe? E aí que foi um papo muito da hora. Muito obrigado aí, Renato. A pauta acabou aqui, rapaz. A gente mandou bem demais. A prosa, a resenha tava boa, a resenha tava boa, pô. Resenha quando é boa, assim, flui. Alguma coisa a acrescentar, Renato? Oi? Não, tranquilo. Parabéns pelo programa de vocês, pelo projeto de vocês. Obrigado. Caso vocês precisarem de mim, para o que precisarem, à disposição de vocês, a gente vai estar tendo contato, tá? Espero que acabe logo essa pandemia. Pelo amor. Tirando da gente não só o emprego, não só a parte econômica, mas pessoas maravilhosas. Eu tive uma minha sábado que foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu até meio mesurei, por isso que meio que demorou para fazer essa entrevista. Eu ainda meio... Nossos sentimentos. Recuperando, obrigado. E assim, faça isso, que as pessoas se vacinem, se protejam, não aglomerem, procurem continuar nosso trabalho, porque a gente está perdendo o próprio ser humano, perdendo para o vírus, mas perdendo o próprio ser humano. A partir do momento que a gente burla as regras, burla o que é pedido pelas autoridades sanitárias, a gente está atrasando mais a onda, a gente está perdendo mais na parte econômica, a gente está perdendo em tudo, né? Infelizmente, parar um pouquinho para pensar no próximo, parar para pensar no próximo é manter as medidas sanitárias do jeito que são pedidas para. Não, bacana, ótimas palavras, Renato. Renato, mais uma vez, nossos sentimentos aí. E, cara, pô, fantástico, mano. Depois ele conclui, mas para mim também eu sempre sonhei em ser um jogador de futebol, conversar com pessoas que jogaram, que estão na área, para mim é sempre uma honra. Quando a gente quis montar o canal para ajudar ele na parte de jornalismo, uma coisa que a gente pensou, não é porque o cara jogou no Corinthians ou na Itália não, todos são importantes. Inclusive a gente até falou hoje, conversando hoje, que a gente quer trazer todo mundo envolvido num clube de futebol. Porque para algumas pessoas, elas esquecem, cara, que para você entrar num clube, você tem um roupeiro. Para o seu jogador conseguir treinar, ele tem um roupeiro, ele tem um cara que lava a roupa, que leva a roupa para lavar. Ele tem alguns clubes que tem o tiozinho só da bola, velho. Tem o tiozinho que limpa o vestiário pros caras. Cara, hoje em dia, até a tia da limpeza é importante, muito importante. Porque campo de grama sintética, se molhar, se cair planta, ninguém limpar, vai ficar impraticável. Então, assim, todo mundo é importante. É muito válido essa iniciativa de vocês. O que vocês precisarem, que eu puder ajudar, as pessoas que eu conheço, vocês abrindo esse espaço, vai ser um prazer a gente mostrar, vocês mostrarem isso aí, essa parte do staff, né? Que todo mundo fala mais futebol. O pessoal acha que futebol é só o jogador, o técnico, os árbitros e a diretoria, cara. Mas tem o preparador físico, tem o fisiologista, tem o maqueiro. Pô, o maqueiro, cara. A tia da cantina cuida da alimentação, sem ela... Muita gente morre e ninguém consegue correr. A nutricionista. Tem um mundo de pessoas por trás. E assim, eu acho... eu acho que assim, que eu quis... conversei com ele e ele concordou. É trazer isso, cara, porque é respeitar. É legal você conhecer um jogador? Pô, é bacana. Pô, nosso sonho, eu falei pra ele, a gente já colocou na meta 4 pessoas, infelizmente, uma faleceu.
que quando a gente começou o canal, o nosso sonho era entrevistar bater um papo, o Gilmar o Fubá, né? Outro é o Marcelinho Carioca, o Marcão, Vampeta e tem mais um. E o Neto. E o Neto. Mas não que eles são mais importantes ou menos importantes. Porque, mano, pra gente é questão de respeito. Todos são tão quão importantes que os jogadores, técnicos. Então a gente pensou dessa forma aí, massagista. Uma pessoa que ninguém fala, cara, um massagista. Qual jogador de futebol que treina sem dor? Não existe. Hoje o fisioterapeuta, muitos usam fisioterapeuta no lugar do massagista, mas é uma função muito importante. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, meninos. Se vocês precisarem de mim, estou à disposição, tá? Exatamente, valeu, Renato. Eu já te dei meus pêsames aí via WhatsApp. Quando chegar em casa eu te agradeço de novo. E, enfim, muito obrigado. É que aqui a internet está ruim. Mas, enfim, muito obrigado, Renato, mais uma vez. A gente vai mantendo contato aí. Inclusive, se quiser falar da gente aí para os seus amigos do futebol, ex-jogadores, tias da cantina também, que tiver história aí pode vir falar com a gente, manda meu contato aí, manda contato para mim depois. E cara, brigadão de verdade, o papo foi maravilhoso e tamo junto. Obrigado, meninos, obrigado. Desculpa, era pra gente ter feito esse bate-papo antes, né? Relaxa. Mas infelizmente aconteceram algumas coisas que não deu, mas hoje a gente está aqui à disposição. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite para vocês aí, muito boa sorte no canal de vocês. Obrigado, sucesso, hein? Sucesso, cara. Vocês também, obrigado, gente. Abraço. Valeu, tchau. Até um abraço, tchau.